Oi pessoal, bem-vindos de volta ao canal Máquina Literária. Eu sou a professora Daphne e esse vai ser o primeiro vídeo de uma série onde eu vou sugerir as obras literárias mais importantes da história da literatura brasileira, começando pela Era Colonial, que inclui os séculos 16, 17 e 18. Se tu gostou dessas peças de roupas e acessórios com estampas literárias, confere lá no site da Verso Livre. Vou deixar linkado na descrição do vídeo. Vamos começar? E aqui na minha estante eu tenho algumas edições desses livros aqui nessa versão da LPM Pocket, a Carta de Pero Vaz de Caminha. Essas edições costumam trazer também a versão original, em português ainda de 1500, e aí tá com o título de O Descobrimento do Brasil. Eu também tenho essa edição aqui, muito legal também, da LPM Pocket, A Aventura Ilustrada do Descobrimento. E então tem bastante coisas, assim, bastante referência à cultura e as pessoas que foram encontradas aqui, né? A gente costuma dizer os índios e não fica pensando, pô, não sou pessoa. Né? A Carta de Caminha é um dos textos fundamentais da literatura brasileira. Não só porque foi escrito ou porque é sobre o nosso país, nesse sentido ele seria muito mais uma obra histórica e não literária, mas ele é escrito num gênero que é considerado literário, que é a carta. Ele também é escrito com uma linguagem conotativa, que é uma linguagem aquela diferenciada, que tem uma literariedade, que não está dizendo as coisas literalmente, mas está sugerindo coisas. É o dito no não dito. Então, a Carta do Pero Vaz de Caminha tem esses elementos que aproxima ele do texto literário. Não é um texto poético, é um texto documentativo. Ele está documentando esse encontro dos viajantes com os índios, né? Porque eles queriam chegar às Índias, então eles chamavam as pessoas que eles encontraram chamavam de índios, mas na verdade eram indígenas, né? E como foi escrito em terra brasileira, é considerado parte da literatura brasileira, mesmo que tenha sido escrito por um português, mas foi escrito aqui no Brasil. Então, é um dos textos fundamentais também pela intertextualidade que ele vai fazer parte de muitas outras obras. Então, a gente vai entender Oswald de Andrade, Macunaíma, José de Alencar, Gonçalves Dias, vários românticos, vários modernistas. Todos eles vão fazer muito diálogo com a Carta de Caminha, justamente por causa da natureza exuberante que eles viram aqui, descreveram aqui no Brasil, os indígenas, as características deles, a cultura que, né, a gente acaba depreendendo mais a cultura porque o português, quando olha para a cultura indígena, não entende que aquilo é cultura, ele entende que aquilo ali é uma selvageria. E esse texto do Caminha ele mostra exatamente esse olhar europeu, esse olhar colonizador que atravessa a história do nosso país e que está presente na literatura brasileira em vários momentos, em várias outras obras. Por isso que a Carta do Caminho é muito importante. Então, assim, tem que estudar? Tem que estudar a Carta do Caminho. Não tem desculpa e não tem alternativa. E como essa literatura que foi escrita aqui no Brasil, no período colonial, pelo menos de 1500 a 1600, é uma literatura dividida pelos estudiosos, pelos críticos e teóricos da literatura brasileira, entre literatura de formação e literatura de informação. Então, a literatura de informação é basicamente a Carta de Caminha, mas, claro, a gente pode considerar outros historiadores que vieram para cá, outros europeus que vieram para cá, por exemplo, Hans Staden. O Hans Staden, esse cara aqui, desse livro, é uma adaptação em quadrinhos muito legal, muito interessante, vale bastante a pena, que tem como título Hans Staden, um aventureiro no Novo Mundo. É uma alternativa, né, bem interessante. Claro, não substitui o original, que também é interessantíssimo, vale muito a pena. É facílimo de encontrar no Google, porém são obras extensas, são muito extensas. Apesar de que vale a pena ler algumas páginas, a gente não precisa ler tudo, se a gente não quiser se aprofundar, mas para ter uma ideia, além das descrições que o Caminha faz, porque são descrições muito poéticas, muito literárias, como a gente percebe, né, na escrita, mas o Hans Staden ele não poetiza muito isso, então a descrição dele
tem o objetivo de ser mais realista possível. É mais um autor interessante, caso vocês queiram ter contato, enfim, é fácil de encontrar no Google a obra do Hans Staden. Também tem o Jean de Lery, que era um francês que também veio para cá, que passou certas aventuras e desventuras aqui no Brasil, né? Então, assim, vale muito a pena a gente explorar esses outros autores, esses outros escritores, né, da literatura informativa. Do outro lado, a gente tem a literatura de formação, que é a literatura feita para catequizar os índios. Como já diz, né, mesmo o próprio Caminha já disse que era possível catequizar os índios, vai vir um padre aqui para o país, que na época não era país, né? E esse padre é o José de Anchieta, que vai ser o responsável por criar, por elaborar uma literatura de formação. E essa literatura de formação vai ter como base a religião cristã, conforme as crenças e as pregações que eram feitas em Portugal. Era essa a ideia que eles traziam para cá, principalmente porque agora eles consideravam essa terra deles, né? Então tinham que colocar aqui, tinham que colonizar, né? Hoje essa palavra que a gente usa, a gente entende que foi isso que aconteceu, mas naquela época era como se fosse assim, na cabeça deles eu duvido que fosse tipo um favor que vamos fazer para esse povo. Eles simplesmente queriam algum jeito de se sentir menos culpados, talvez, ou se sentir autorizados a simplesmente exterminar esse povo. E então, uma das coisas que eles poderiam fazer é tentar catequizá-los, né? Então, educar esse povo para a religião cristã. E aquilo que acontecesse, fosse a consequência que fosse, eles estariam limpos, porque eles teriam feito aquilo que eles poderiam fazer, que é salvar esta gente, né? Como diz o Caminha na sua própria carta. Então, a literatura de formação, a literatura formativa, ela é importante porque ela faz parte desse objetivo desse povo português quando chegou aqui no Brasil. Então, a gente precisa ler o Pero Vaz de Caminha, especificamente a Carta de 1500, e também o José de Anchieta. E tem um auto, que é o auto mais importante, porque o auto ele é uma representação, né? Como os índios, os indígenas e os portugueses não entendiam a língua uns dos outros, né? Os indígenas não entendiam o português e os portugueses não entendiam a língua dos, né, do Tupi-Guarani, a maneira de se comunicar era através da representação, dos gestos, né, e da imagem. Era figurativo, imagético. Então, dessa maneira é que os autos, que são representações teatrais, eram utilizados, fortemente utilizados principalmente pelos padres, e no caso o padre José de Anchieta, para representar aquilo que aconteceria com o indígena, caso ele se portasse da maneira como ele se porta. Então, tipo, a partir de agora, tudo aquilo que eles fizerem vai ter uma consequência jamais imaginada para eles. E aí era mais ou menos assim que eles eram educados, catequizados pelos padres, né? Aqueles que acabavam sobrevivendo às explorações e mais uma série de outras coisas que aconteciam. Os horrores que fizeram, né, no período de colonização. Então, esses dois caras são fundamentais para a nossa compreensão daquele período. Pero Vaz de Caminha com a Carta de 1500 e o José de Anchieta com o auto da festa de São Lourenço. Esse é o auto mais importante e que a gente vai ter uma compreensão do que foi essa influência dos padres jesuítas aqui no século XVI. A gente começa agora a olhar para o século XVII, os anos de 1600 em diante, e aí a gente vai ter também dois autores que são muito importantes de serem estudados, principalmente pela questão religiosa. Vamos começar falando do padre Antônio Vieira, que veio também de Portugal, justamente para dar continuidade à catequização dos indígenas. E o padre Antônio Vieira foi esse sujeito que escreveu muitos sermões e declamou muitos sermões, né? Ele fez muitas missas aqui no Brasil, e essas missas eram responsáveis, né? Tinham um objetivo de transformar a mentalidade do povo brasileiro naquele período. Então, o padre Antônio Vieira foi um sujeito responsável por essa transformação, por essa colonização mental religiosa, né, essa imposição dessa religião. A gente pode estudar todos os sermões do padre Antônio Vieira. Eu tenho uma outra edição aqui também. Esses textos aqui, os sermões, são facilmente encontrados no Google.
Os principais sermões do Padre Antônio Vieira, e por que eu digo principais? Porque são geralmente aqueles cobrados em provas de vestibular, no Enem, e que muitas vezes também são trabalhados na escola, na universidade também, se lê praticamente os mesmos textos, por conta da importância deles e daquele detalhe, da intertextualidade que eles fazem, né? Com a conversa que os textos dos séculos seguintes acabam travando com eles. Então, um dos principais é o Sermão da Septuagésima, de 1655, se não me engano. É um dos mais importantes e também um dos mais bonitos. Por que bonito? Porque o jeito da escrita é bonito. A escrita dele é poética. Mas se a gente não se deixar enganar pelo modo como ele escreve, a gente consegue perceber exatamente qual é o objetivo dele por trás desse sermão. Outro sermão muito importante, que é o Sermão pelo Sucesso das Armas de Portugal contra as de Holanda, e o outro sermão é o Sermão de Santo Antônio aos Peixes. Então, esses são os três mais importantes. Vale muito a pena tu estudar, tu pesquisar, tu estar por dentro do que eles estão querendo dizer, qual era o significado, qual era o objetivo, porque eles realmente dialogam muito na nossa literatura com os outros textos, muitos textos que vêm depois. Tá? Dando continuidade, a partir de um certo momento do século XVII, né, dos anos de 1600, aqui no Brasil, surgiu um cara que tinha uma mente e um olhar muito crítico para a sociedade da época dele, e ele começou a escrever, então, poemas, poesia, ele escrevia sobre a sociedade de modo geral, sobre figuras específicas da sociedade, pessoas na sociedade. E o Gregório de Matos escreveu muitas poesias, e as poesias dele eram muito voltadas para a crítica. Então, elas eram críticas satíricas, irônicas, tinham o objetivo de criticar, de mostrar as mazelas, assim, digamos, de certas categorias sociais, né, principalmente aquelas mais tradicionais, e aquelas também que estavam aqui vivendo, mas simplesmente fingindo ser aquilo que não era. O Gregório de Matos Guerra é um autor muito importante do século XVII e que, para a gente compreender a literatura brasileira daquele momento, é importante, sim, a gente pesquisar. Tem muito texto do Gregório de Matos na internet, vocês conseguem encontrar obras completas, poemas selecionados, uma série de textos que estão disponíveis no Google, então vale muito a pena dar uma pesquisada e começar a leitura. E antes da gente ir para o século XVIII, só vale a pena lembrar que esta literatura do século XVII é chamada de barroco. Na figura do Padre Antônio Vieira e do Gregório de Matos, a gente tem o barroco. E o barroco é um movimento literário de muitas oposições. Vale muito a pena a gente estudar o barroco a partir das obras dos autores. E não vou ficar lá estudando o movimento literário e aí vou olhar alguns parágrafos dos sermões, alguns trechos de poemas do Gregório de Matos. Não. Vamos ler os textos primeiro e a partir desses textos é que a gente vai compreender as características gerais do movimento literário. É assim que a gente aprende mais, certo? Então, vamos agora para o século XVIII, onde a gente vai falar também de autores que escreveram muita poesia e que hoje, para os críticos literários, são considerados como os Árcades. Vamos falar dos poetas Árcades, os que escreveram com uma temática que faz referência à Arcádia. Em literatura Árcade, né, poesia Árcade, a gente tem alguns autores que são muito importantes e que a gente precisa ler para conhecer, porque eles vão dialogar muito com o modernismo, com o romantismo. Eles vão adiantar, né, vão antecipar algumas características que vão ser clássicas do romantismo, aqui no Brasil pelo menos, e nesse sentido é que vai valer muito a pena o estudo e a análise dos poemas dos poetas Árcades. E os três principais poetas Árcades aqui no Brasil são, só para eu não me esquecer, né? O Tomás Antônio Gonzaga, o Basílio da Gama, o Santa Rita Durão e Cláudio Manuel da Costa. Esses são os mais importantes, esses quatro caras. Tá? O Tomás Antônio Gonzaga escreveu a Maria de Dirceu e é um dos poemas, é um conjunto de poemas muito bonitos que ele escreveu para a amada dele. A gente precisa estudar esses poemas justamente
pela antecipação que ele faz de várias características românticas, o quanto que isso representa um pré-romantismo, digamos assim. Não é chamado de pré-romantismo porque existe uma característica em comum, que é essa referência aos poetas árcades, e é sempre essa contextualização do local bucólico, do viver o momento, aproveite a vida do agora, uma certa filosofia de entendimento de mundo, de leitura de mundo, pelo menos no texto literário, que faz com que esses poetas tenham algo em comum. E aí, ao invés de chamar simplesmente de pré-romantismo, ou pré-românticos, se dá um nome específico em virtude dessas características semelhantes que eles tinham entre si, né? Que os seus textos tinham, e tem até hoje, evidentemente, entre si. Então a gente tem o Basílio da Gama com o Uruguai, e esse texto do Basílio da Gama é muito importante, é necessário a gente estudar. Talvez a gente não precise estudar todos os cantos, mas é interessante, sim, dar uma olhadinha ali, para ter um entendimento do que esse texto está falando, com quais outros textos ele dialoga. O Tomás Antônio Gonzaga também escreveu as Cartas Chilenas, que são textos muito importantes e que geralmente são cobrados em vestibulares, ou que pelo menos são citados em vestibulares, no Enem. E o Cláudio Manuel da Costa foi o poeta, o cara que escreveu muitos sonetos, e o soneto era uma forma muito recorrente da escrita literária da época, lembrando que é só no século XIX que começa a surgir aqui no Brasil a forma romance, né, o formato do romance. Na Europa, o romance já estava sendo escrito, já estava sendo definido, né, no século XVIII, né, assim, nesse momento em que a gente está vivendo aqui no Brasil, o arcadismo, o romantismo já está dando as suas caras lá na Europa e delimitando essa nova forma literária, né, que até então foram 3 séculos de prosa, né, através de cartas, de sermões, mas a forma principal da escrita poética, principalmente no século XVII e XVIII aqui no Brasil, foi a forma do poema, e o poema principalmente o soneto. Então, tem muitos sonetos do Cláudio Manuel da Costa, e ele também escreveu um romance chamado Vila Rica. Vale a pena conferir, tem tudo na internet, é fácil de encontrar. Esses são os 4 autores com os quais tu vai te deparar quando o assunto for arcadismo, quando o assunto for século XVIII aqui no Brasil. Vamos recapitular. No século XVI, logo no descobrimento do Brasil, são 2 autores importantes, o Pero Vaz de Caminha com o texto da carta e o José de Anchieta, o padre José de Anchieta, com o Alto de São Lourenço. Já no século XVII, com o movimento barroco, a gente tem outro padre, que é o Antônio Vieira, com os seus sermões, pelo menos 3 sermões são um dos mais importantes, que vale muito a pena serem lidos, e os poemas do Gregório de Matos e Guerra. Então aqui a gente já tem 4 autores muito importantes de serem estudados. E no século XVIII a gente tem mais 4 autores muito importantes, foram poetas árcades, que é o Tomás Antônio Gonzaga, o Cláudio Manuel da Costa, o Basílio da Gama e o Santa Rita Durão. Os textos deles vão dialogar com o romantismo, com o modernismo, e vale muito a pena para a gente estudar, sim, a estrutura do poema, as figuras de linguagem, e a gente tem uma experiência poética que vale muito a pena. Comenta aqui embaixo se tu quiser um vídeo específico sobre algum deles, se tu quiser análise específica sobre alguma obra desses autores, comenta aqui embaixo, deixa eu saber o que vocês estão precisando, o que vocês estão querendo ler, o que vocês estão precisando de análise, de comentário para a gente conversar e falar e esclarecer um pouco sobre a escrita desses autores, certo? Eu agradeço muito a audiência de vocês até aqui, espero que vocês tenham gostado, espero ter ajudado vocês. A gente se vê no próximo vídeo, um grande beijo e até mais!